Oi gente, hoje eu vou compartilhar com vocês os meus romances de época favoritos da vida. De uns 2 ou 3 anos pra cá, eu comecei a ler romance de época e se tornou um dos meus gêneros favoritos da vida. E eu já tenho alguns que eu gosto mais do que outros e hoje eu vim compartilhar com vocês quais são os que eu mais amo com todo o meu amor da vida. Já começo falando pra vocês que assim, eu leio muitos romances de época, principalmente da Julia Quinn, e eu nunca li nenhum livro solo de romance de época. Todos fazem parte ou de uma duologia, ou de uma trilogia, ou de uma série, de uma saga, enfim. Nunca li um livro único de romance de época, então todos que eu vou indicar pra vocês aqui fazem parte de alguma série, ou duologia, trilogia, enfim. Mas antes, os recadinhos paroquiais de todos os vídeos. Por favor, se inscreve se você ainda não é inscrito, deixe seu like, compartilha, gente, isso me ajuda muito, o canal tá crescendo bastante, eu tô muito contente. Tem link pra você comprar todos os livros que eu mencionar aqui na descrição, se você comprar com o meu link você vai estar me ajudando muito também. E eu também vou deixar um cupom que te dá R$10 de desconto na primeira vez que você usa o aplicativo Recarga Pay, que é um aplicativo para você pagar as suas contas, boletos, enfim. Esse cupom vale apenas para a primeira vez que você usa o aplicativo, tá, gente? Ele te dá R$10 de desconto, eu também vou ganhar uma quantia, então a gente se ajuda. Minhas redes sociais estão sempre passando na tela, na descrição. Tem Twitter, o Instagram, o Scoob. No Scoob as minhas leituras estão sempre atualizadas e a gente pode ser amigo por lá também. O primeiro livro que eu amo de romance de época é Romance com o Duque, da Tessa Dare. Gente, esse foi o meu primeiro contato com a Tessa Dare, que é uma autora que eu não conhecia e eu também não vejo as pessoas falando tanto dela. A gente tem uma personagem feminina, a Izzy, que é a nossa protagonista, que ela foge muito dos padrões da época. As pessoas estereotiparam muito ela, porque o pai dela fez uma série de livros onde as pessoas acreditam que ela é a protagonista, então todo mundo sempre infantilizou muito a Izzy. Só que hoje ela já é uma mulher feita e ela acabou de herdar um castelo, e ela vai pra esse castelo porque ela não tem mais nada também pra viver, o pai dela também já morreu, e ela vai pra lá. Só que chegando lá, ela vai ver que já tem um duque nesse castelo, que já é o dono desse castelo, que ela não poderia ter ganhado esse castelo. E esse duque é o nosso mocinho, que é um cara extremamente fechado, extremamente grosseiro, mas também muito engraçado. Os dois vão passar um tempo juntos ali, né, nesse castelo, porque eles vão tentar entender o que aconteceu e ela também precisa de um lugar pra ficar, e vão se aproximar. É um livro com cenas muito sensuais, muito gráficas, mas ainda assim muito divertido. Aqui a gente tem um mocinho que tem um problema visual, então é muito legal porque a autora explora bastante a questão do toque, de como ele faz pra ele enxergar ela, de ver, enfim, ter uma imagem dela na cabeça dele. Eu nunca tinha lido um livro assim e foi muito bacana, sabe? A nossa mocinha, ela foge muito dos padrões, algumas pessoas acham até que ela não é bonita, e ele vai enxergar ela de uma maneira diferente. Tem muito humor, gente, sério, é um livro muito engraçado, tem cenas assim muito cômicas e que vai fazer a gente enxergar um pouco além da aparência, porque é isso que os nossos personagens vão fazer. Gosto muito desse livro, gosto muito da Izzy, que é a nossa mocinha. Ela corre muito atrás do que ela quer e o amor que ela vai encontrar aqui é muito bonito. É um romance de época, muito romance de época. Eu fiquei, assim, muito encantada quando eu li pela primeira vez, porque eu só tinha lido Julia Quinn até então. E eu gostei muito, sério, eu gostei muito da construção dos personagens, da forma como eles amadurecem e da pitada de sensual e de humor que a autora consegue colocar aqui e casar os dois muito bem. O segundo é Ligeiramente Casados. Esse daqui é da Mary Belloc e eu li mais recentemente. Aqui a gente tem dois personagens que vão ser unidos pela morte, porque um é um coronel e a outra é a irmã de um soldado. Esse soldado é subordinado desse coronel e ele vai morrer na guerra e o coronel vai ficar encarregado de levar a notícia da morte dele e dos últimos desejos que ele teve ali antes de morrer. Só que chegando lá, esse coronel, ele vai ver que as coisas são um pouquinho diferente. Na verdade, a nossa mocinha, ela já ficou órfã, digamos assim, porque o pai já morreu. Daí ela tinha o irmão, né, e o irmão morreu. A propriedade onde ela mora poderia ser dela até 1 ano depois da morte do pai. Na verdade seria do irmão, né? Daí ela ficou meio que responsável, né? E seria dela depois que o irmão passasse pra ela depois desse 1 ano. Só que daí o pai morreu, né? Passou 1 ano e o irmão morreu. Ou seja, se ela não se casasse até essa data limite, essa propriedade ia passar pra outra pessoa. Só que a nossa mocinha, ela é uma mulher muito querida e muito legal, porque ela é responsável por várias pessoas que vivem na margem da sociedade ali. Ela cuida de alguns meninos órfãos, ela contrata pessoas que, assim, os outros estabelecimentos não contratam, então são pessoas muito bacanas, mas que não tiveram nenhuma chance, e ela se vê muito responsável por eles. Diante da morte do irmão e de como tá acabando o prazo pra ela se casar, ela vai ficar um pouco, né, nervosa, o que ela vai fazer, até que o coronel
casem e que tenham um casamento de conveniência. Ou seja, eles vão se casar só pra ela ficar com a propriedade, pra não passar essa propriedade pra outra pessoa e porque ela realmente precisa. Só que eles nunca mais vão se ver na vida, até porque, né, ele trabalha no exército, enfim, não fica muito ali na Inglaterra. E ela também nunca viu o cara na vida, então é perfeito. Só que não é tão perfeito assim, porque os nossos mocinhos vão acabar ficando um pouco atraídos aí um pelo outro. Aqui a gente vê uma família muito arrogante, muito aristocrática, e uma coisa que eu nunca tinha enxergado nos outros livros de romance de época que eu li, então foi bem bacana ver como as coisas eram regidas na época. Eles são muito frios, assim, totalmente arrogantes. Até o nosso mocinho, ele é muito frio, ele não transparece muito sentimento, e a gente vai ver que é uma coisa muito da criação deles. Eu acho que são 5 irmãos, se eu não me engano, e cada livro dessa série aqui vai contar a história de um irmão. A gente tem uma mocinha que ela é muito querida, ela tem muitos sonhos e ela vai derretendo esse coraçãozinho de gelo que o coronel tem. É muito legal ver a forma como o romance dos dois é construído. Tem cenas sensuais sim, mas eu acho que não é o foco. Ele é um livro muito leve, muito divertido, fala sobre família principalmente, sobre o amadurecimento e sobre os sacrifícios que a gente faz por quem a gente ama. Eu gostei muito desse livro. O final dele é tão gostosinho assim, eu fiquei, ai meu Deus, que coisa mais fofa. Vocês acham que eu ia fazer uma lista de romance de época favorita e não ia ter a Julia Quinn? Eu tenho muitos livros favoritos da autora, ela é a autora de romance de época que eu mais leio, obviamente. E eu tive que escolher aí dos meus favoritos um que eu gosto muito e que atualmente eu acho que é um dos meus mais favoritos de todos, que é Como Se Casar com um Marquês. Aqui a gente tem uma mocinha que já perdeu os pais, já perdeu todo mundo da família, ela só tem uns irmãos que são mais novos do que ela, e ela é responsável por eles, por dar de comer, por vestir, enfim, por ter um teto ali pra eles. Só que ela vai se ver numa situação onde ela precisa se casar porque tá acabando o dinheiro, ela não tem como sustentar todo mundo, e ela realmente precisa de um marido pra que ajude ela com os irmãos, enfim, a manter todas as contas da casa. Ela trabalha como dama de companhia de uma senhora muito engraçada e já apareceu em vários livros dos Bridgertons, e essa senhora vai chamar o sobrinho ali pra propriedade dela porque ela vai falar pra ele que ela está sendo chantageada. Só que o sobrinho vai pra essa propriedade e ele vai totalmente disfarçado, ele é um marquês, só que ele vai se passar como um administrador qualquer pra pegar a pessoa que está chantageando ela, que eles têm certeza também que é a dama de companhia. E a nossa mocinha também, ela vai achar um livrinho que vai dar algumas dicas de como se casar com o marquês. Ela não sabe que ele tem dinheiro, então ele é um cara perfeito pra ela começar a testar essas instruções que ela vai achar nesse livrinho. Eles vão se aproximar, vão se enxergar de maneira diferente. Muito do que eu falei aqui é de se enxergar de maneira diferente, mas é porque o romance de época, ele tem isso, né? No estalo, os personagens se olham de outra maneira. Isso é muito legal também. É um livro que deixa o coração quente, muito leve, muito engraçado. Ele é o segundo de uma duologia. Eu gosto muito do primeiro livro, mas eu acho que esse daqui ele é bom do início ao fim, sabe? Então me envolveu muito mais. Eu amo demais. Os personagens do primeiro aparecem aqui. É incrível, eu indico pra todo mundo. Um romance de época que eu amo muito e que eu tô falando muito dele aqui no canal, é porque eu li ele recentemente e eu fiquei completamente encantada, é Quando a Bela Domou a Fera. O meu marido até falou, nossa, eu tenho que falar de outros livros, senão as pessoas vão ficar cansadas, mas eu não consigo porque eu amo demais esse livro e eu acho que todo mundo deveria ler. Esse é o primeiro livro da Eloisa James dessa série de releitura de contos e fadas, então esse daqui é a primeira releitura de A Bela e a Fera. Aqui a gente conhece uma mocinha que vai passar por uma difamação, na época isso era o auge, o cúmulo de tudo que pode acontecer, e o pai dela e a tia resolvem casar ela com um homem que também não tem uma reputação muito boa, mas a reputação dele é por ser um cara extremamente grosseiro, extremamente arrogante e de ser realmente uma fera. Ele tem um problema na perna, que é uma coisa que ele não nasceu assim, foi um acidente que teve, e as pessoas então acabam associando a imagem dele com a fé. Ele é um cara muito mal educado, ele trata as pessoas muito mal, mas às vezes acaba sendo até engraçada a forma como ele trata elas, porque as pessoas já acabam se acostumando. É muito legal a forma como o relacionamento dos dois é construído, porque ela vai pra lá pra onde ele mora, na verdade é um castelo porque ele é médico e o castelo serve como hospital pras pessoas ali da comunidade. De cara ele vai falar, não vou casar, não quero casar de jeito nenhum, só que ela vai passar um tempo ali no castelo e a gente vai ver que ele, o pai dele e a mãe dele tem muita coisa acontecendo, muita coisa que já aconteceu, muita mágoa que vai vir à tona e ela vai estar metida ali naquilo tudo e vai se aproximar dele. Ela vai ensinar um pouquinho de modos pra ele tratar melhor as pessoas, e ela é uma mulher muito engraçada. Ela é muito bonita, então ela é nossa Bela, e até ela sofre um pouco por ser bonita, porque as mulheres não querem ser amiga dela, não querem se aproximar, e ela acaba se aproximando dele e vai fazer esse coração frio que ele tem se derreter. Assim, tem muito humor, gente, o humor é um dos
principais pontos desse livro, porque faz a gente se envolver mais com a trama. É muito legal a forma como a autora constrói os personagens, o amadurecimento que o nosso mocinho tem aqui, principalmente. Eu amo esse livro, indico pra todo mundo, eu vou continuar indicando, por mais que vocês cansem de me ouvir falar, porque eu amo e acho que vale super a pena a gente dar uma chance. A escrita da Heloísa é muito legal, porque a gente lê muito rápido também. E o último livro é uma reunião de autoras, na verdade 3 autoras, então eu tô falando de A Dama Mais Apaixonada. Esse é o livro da Julia Quinn, da Eloisa James e da Connie Brockwood. Esse aqui é o segundo de uma duologia e ele é muito, muito melhor do que o primeiro. Eu gosto muito desse livro aqui. Eu acho que ele tem tudo que um romance de época precisa ter. Ele tem humor, ele tem romance construído aos poucos e na verdade aqui a gente tem 3 casais que são construídos. Cada autora vai desenvolver um casal e a gente tem 3 histórias que no final formam um livro só, que é este daqui. Aqui a gente vai ter algumas mocinhas que vão ser sequestradas por um cara que ele tá decidido a fazer os sobrinhos se casar com alguma delas, alguma moça que tenha dinheiro, enfim, é um cara totalmente sem noção. Se passa na Escócia e tá muito frio. Ele vai sequestrar essas moças. Junto também vai vir um dos nossos mocinhos, ele vai ser sequestrado por engano. E esse cara vai levar todo mundo pra esse castelo. Como tá nevando, eles vão ficar ali um tempo, né? O dono do castelo, que é um dos sobrinhos do moço que sequestra as meninas, de cara ele vai ficar totalmente horrorizado, ele vai querer, né, levá-las de volta pra casa, porque ele não concorda nem um pouco com isso. Só que como tá nevando, vai todo mundo passar um tempo ali naquele castelo. Sendo obrigada a passar um tempo, o que vocês acham que vai acontecer? Muitos casais vão ser formados ali. O primeiro casal é de uma mocinha que não vem de uma família tão rica, as pessoas não veem ela com bons olhos, mas ela é muito bonita, muito legal, muito engraçada, e que vai se envolver com um mocinho que é um cara cheio de dinheiro, que é muito importante, que todo mundo quer, né, chegar ali perto dele. Os dois vão se envolver e dali vai sair um casal. O segundo casal é de uma mocinha que tem uma má reputação e foi totalmente mal entendido que aconteceu e que deixou ela muito mal falada. E o nosso mocinho desse conto é um cara que tá muito ligado às tradições. Ele é muito frio, muito reservado, ele não quer se aproximar de ninguém e ele é totalmente ligado às tradições porque o pai dele era assim. Vão se aproximar também, a gente vai ver ali o que eles vão trocar. Ela vai ensinar ele a ser um pouco mais leve, sabe? Muito legal. E o último conto é de uma mocinha que tem muito dinheiro, vem de uma família muito rica, mas que sempre foi ensinada a nunca ligar pra isso, mas sempre ligar pro que a pessoa tem no coração. Então quando ela tá procurando o marido, é isso que ela tá atrás. E o mocinho, que é um cara que não tem muitas posses, não vem de uma família muito rica, não tem muito dinheiro e que acaba se sentindo inferior e os dois vão se aproximar. Ela vai mostrar um pouquinho pra ele de que ela não se importa e do que é o amor. É uma busca, assim, constante pelo amor. Muito legal. É um livro muito legal que eu sei que algumas pessoas não gostam porque tem a premissa de que as mocinhas vão ser sequestradas e lá nesse castelo onde elas vão ficar, elas vão se apaixonar. Mas, gente, não tem nada de síndrome de Estocolmo aqui, tá? E de cara o dono do castelo vai ficar muito bravo contigo, ele vai tentar resolver tudo isso. Garanto pra vocês que não tem nada abusivo, é um romance muito gostosinho e muito leve. Você não precisa ler na ordem, tá? Não precisa ler o primeiro pra ler esse daqui. Me conta aqui nos comentários quais são seus romances de época favoritos, se você já leu esse gênero, qual que é a sua relação com ele. Eu gosto muito e eu quero muito pegar dicas de novos romances de época, principalmente romances de época volume único, assim, que não seja série. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo do canal. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!